E aí, pessoal, saudações filosóficas, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre Aristóteles. Lembrando que nós estamos trabalhando com este livro, Filosofando, né? Introdução à Filosofia, das Duas Marias como autoras. E na aula passada nós havíamos falado sobre um pouquinho da teoria aristotélica, falamos também sobre a diferença entre substância, essência e acidente. Falei que diria nesta aula sobre matéria e forma, potência e ato, e na próxima aula falaremos então, para completar esse assunto da teoria de Aristóteles, sobre a teoria das quatro causas. Então, dando sequência, vamos falar um pouco sobre a substância, essa parte onde nós falaremos então sobre a matéria e a forma. Nós já falamos sobre a essência e o acidente. Então, olha só, vamos ver qual que é o conceito de matéria e forma em Aristóteles. A matéria para ele é um princípio indeterminado de que o mundo físico é composto, ou seja, é aquilo de que é feito algo, uma matéria indeterminada e que precisa ser distinguida em relação à matéria concreta. Esta seria então uma matéria segunda. Então vamos imaginar aqui, para poder exemplificar. Quando nós olhamos para a substância do mundo, quando a gente olha para as coisas, tais como as coisas existem, é como se nós estivéssemos vendo uma matéria segunda, um mundo concreto. Então a gente está vendo a árvore, estamos vendo, por exemplo, os prédios, os veículos, a calçada, a rua, enfim, tanto os objetos, as coisas naturais, quanto as coisas criadas pelo homem. Isso daí, isso que nós estamos vendo, é a chamada matéria segunda. Por dentro dessa matéria segunda, vamos dizer assim, antes ainda, numa dimensão que a gente não consegue perceber muito bem, seria então a matéria primeira, né? Ou aquilo que é chamado de a matéria, que é esse princípio indeterminado. Alguém poderia pensar assim, mas seria o átomo, professor? Bom, a gente pode utilizar essa referência para poder entender. É como se fosse o átomo, é como se fosse o interior da própria matéria que nós percebemos, ok? Só que para o Aristóteles a gente vai chamar apenas de matéria e de matéria indeterminada. É aquilo de que alguma coisa é feita, né? Então é como se essa coisa precisasse ter uma substância ali, precisasse ter um suporte para que ela seja aquilo que ela é. Junto com o conceito de matéria, existe o conceito também de forma. E a forma para o Aristóteles é aquilo que faz que uma coisa seja o que é. Então, a forma é uma coisa muito geral e é aquilo que define uma determinada coisa. Então, por exemplo, por que a árvore é a árvore? Porque existe uma essência árvore, que quando você olha para uma determinada coisa, você percebe que aquilo é uma árvore, você entende que aquilo é uma árvore, porque de certa forma você está percebendo a essência dela, aquilo que define, que faz com que aquela coisa seja uma árvore. Assim também como nós, seres humanos, temos uma forma, temos uma essência. É aquilo que faz com que nós sejamos humanos, independente da época em que a gente nasceu e das características físicas que nós temos. Então, a forma é sempre o princípio inteligível para o Aristóteles. É a possibilidade que nós temos de compreender uma determinada realidade. A gente compreende que algo é algo quando a gente percebe a forma que esse algo tem. Então, olha só, forma não é necessariamente o contorno da coisa, tá? Não é o desenho que ela possui ou o contorno dela, mas é a definição dela, mais profunda dela. E olha só que interessante, quando falamos de realidade, nós estamos sempre falando de movimento. E movimento para a filosofia não é necessariamente um movimento tal como é para a física. Por exemplo, movimento da física, você tem aqui um corpo que está no ponto A. Esse corpo ele se desloca para o ponto B. Então, esse deslocamento de um corpo que sai do ponto A e vai para o ponto B, nós chamamos na física de movimento. Na filosofia, nós também chamamos de movimento. Mas na filosofia existe um outro tipo de movimento junto com esse,
que é o seguinte, é o movimento que um próprio corpo faz nele mesmo, mesmo que ele esteja parado. Por exemplo, a semente se movimenta para a planta se movimenta para a árvore se movimenta para o fruto, que se movimenta para a semente, que se movimenta para uma nova árvore. O ser humano, o bebê, se movimenta para a criança se movimenta para o adulto se movimenta para o velho e o velho se movimenta para o fim da vida. Olha só que interessante, né? É um outro tipo de ideia de movimento, é um movimento que é a transformação das coisas, que faz com que a vida aconteça. Então esse movimento, também chamado pela filosofia de devir, então olha só, para Aristóteles, todo ser tende a tornar atual a forma que tem em si como potência. Por exemplo, a semente, quando enterrada, tende a se desenvolver e a se transformar no carvalho que é em potência. Esse é um exemplo que as autoras trazem aqui no livro. Ou seja, para nós entendermos a ideia de movimento no Aristóteles, o movimento tanto da matéria quanto da forma, a gente precisa entender então mais dois conceitos, que é o conceito de potência e de ato. Então vamos lá, ó. É necessário recorrer a esses dois conceitos. O conceito de potência é a capacidade que uma coisa tem de se tornar ela mesma ou de se desenvolver. É aquilo que uma coisa poderá inclusive vir a ser. Então, o bebê em potência, existe a característica dele se tornar uma criança. Em potência, a criança tem a característica de se tornar adolescente, que por sua vez tem a característica de se tornar adulto. Ou seja, em potência, aquilo que um determinado ser pode vir a ser, porque já está inscrito nele, né? E o ato é a essência, a forma da coisa, como é aqui e agora. Então, por exemplo, se você está me vendo, eu sou um adulto. Eu estou aqui, neste exato momento, em ato. Porém, eu tenho uma essência, eu sou o ser humano, e dentro dessa essência existe uma potência de eu me desenvolver segundo a minha essência. Inclusive, faz parte da minha essência, faz parte da minha potência que eu seja velho. Eu posso vir a ser velho se alguma coisa não acontecer que interrompa esse processo de movimento. Porém, agora, neste momento, em ato, eu sou um adulto. Em potência, eu sou ou poderei ser um velho, por exemplo, tá? Então, esse conceito de ato e potência para o Aristóteles é muito interessante porque a gente explica o movimento que tem na vida. Por que as coisas se transformam? Por que as coisas deixam de ser, deixam de ter uma determinada característica para adquirirem outras características. Mas ao mesmo tempo, mesmo ela se transformando, ela não deixa de ser aquilo que ela é. Uma árvore não se transforma num animal. A árvore será sempre uma árvore, por mais que ela se desenvolva. Um animal será sempre um animal, por mais que ele se transforme. Ou seja, a essência é mantida, a forma do animal é mantida, a forma do ser humano é mantida, apesar do movimento da vida. Então, isso é um conceito que é interessante a gente perceber também no Aristóteles, para que depois a gente entenda como que é possível o conhecimento, como que é possível falarmos que temos um conhecimento verdadeiro e como que é possível também nos enganarmos e errarmos em relação àquilo que acreditamos ou aquilo que pensamos. Então, na próxima aula falaremos sobre a teoria das 4 causas do Aristóteles para poder concluir esse assunto da metafísica dele de forma bem geral, para que a gente possa então falar um pouco mais sobre conhecimento. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça, deixa aqui no mural, pode escrever aqui que eu vou estar respondendo e a gente continua conversando e se for preciso eu explico de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Lembrando que esse assunto que eu falei para vocês na aula de hoje, você encontra na página 113. Apenas na página 113 já é possível verificar esses conceitos que eu acabei de transmitir para vocês. Então, um grande abraço, até a próxima aula.